Bem-vindo, bem-vinda a todos vocês. Gratidão pelas pessoas que acompanham aqui a uma universidade, o meu trabalho, a nossa visão de ecologismo, de ecologia, de propósito de vida, espiritualidade. Sempre é uma honra poder estar aqui falando com vocês. Hoje eu vou ter uma convidada que vai estar falando comigo aqui e também no YouTube, uma nova amiga, Lucila Garcia, que é uma educadora, e eu vou estar conversando com ela a respeito de propósito de vida. Ela tem muito a acrescentar. E também nessa questão do propósito de vida, como ela é uma educadora, eu quero trazer também aqui para nós conversarmos a ideia de que tipo de filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Essa sempre foi uma frase que me marcou muito. Que tipo de filho eu vou deixar para esse planeta? Inclusive eu sempre falo para minha filha, se teu pai morrer, se eu morrer, filha, eu quero que você pense o seguinte, numa frase do Cazuza. Eu queria deixar essa frase do Cazuza para minha filha, que a frase é: quem tem um sonho não dança. Então você fala, puxa vida, o Otávio, ele é um monge budista, espiritualista independente, e ele vai deixar uma frase do Cazuza para a filha dele por dois motivos. Uma, para ela não viver o que o Cazuza viveu, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de dançar com ele no Madame Satã, que era uma boate lá dos anos 80, Madame Satã, vamos vendo. E eu adorava dançar, mas eu sempre fui muito careta. Guaraná, água, o meu êxtase sempre foi através da dança. E eu sempre eduquei minha filha isso. Olha para o Cazuza, a frase dele é incrível: quem tem um sonho não dança, quem tem um propósito não dança, quem tem o porquê viver não dança. O nome disso lá no Oriente é Ikigai. Ikigai é um propósito de vida. E a Lucila, ela vai entrar daqui a pouquinho aqui para nós estarmos falando sobre isso, sobre o propósito de vida do educador, propósito de vida para quem é pai. E ela, apesar de ser alguém da área da educação, não é tão ligada às questões espirituais, eu acho, mas eu vou trazer também a ideia das crianças índigos e também falar de um projeto incrível que hoje está se desenhando por ela, aí que eu conheci e quis trazer ela aqui para o Instagram e para o YouTube. Um projeto incrível porque tem muitos professores desempregados, muitos professores desempregados. Então a ideia dela é estar fazendo, ela tem um portal onde as pessoas entram e contratam um professor para dar aulas particulares para as crianças. E às vezes a gente pensa em ajudar ela com dinheiro, com valores nesse portal, e ela disse uma coisa que eu achei linda. Ela disse: os professores, eles não querem dinheiro, eles não querem uma ajuda financeira de um modo geral, eles querem trabalho. Quem tem o propósito de ser um educador, é um propósito de vida educar. Não importa que tipo de educação que você trabalhe, isso é incrível. É tão propósito que em vários países do mundo o professor não é valorizado financeiramente, mas ele é valorizado nas minhas orações, é valorizado por vocês que estão aqui comigo, é valorizado porque nós entendemos que quando nós pensamos que tipo de filhos que nós queremos deixar para o mundo, eu e vocês aqui, isso depende muito que ele seja abençoado por um professor incrível mesmo. Então o professor sempre tem que rever isso, o quanto que ele é importante, o quanto que as pessoas às vezes não declaram isso para os professores, mas eu declaro para os que eu tive, amor de amor e mais amor ainda
para todos os professores que me deram aula, para todos os educadores que me deram aula. E hoje, como eu tenho aulas de artes marciais, eu tenho meus senseis, tenho meus professores, professor Fernando, que eu sigo uma arte marcial que chama o Caminho do Guerreiro, que é incrível. Tenho feito aulas com o Fernando aqui online. Professor Pedro, que é o meu professor de Karatê, Gojo Ryu, que também me dá aulas. Ele tem 75 anos e ele é um educador incrível, Então, vamos pensar nisso, né? Nós como educadores, como que eu vejo isso? Qual que é o meu propósito? O que eu quero deixar como educador? E isso que eu vou estar conversando aqui com ela. Vocês vão conhecer uma pessoa incrível. E se você é pai, se você é mãe, se você educa, vai ser muito legal conhecer os projetos da Lucila. Tenho certeza que vocês vão ficar fascinados por toda essa história. Por exemplo, uma coisa que eu passei para minha filha, que para mim faz sentido, talvez não faça para você, porque eu não sou dono da verdade. Minha filha, ela é vegana, 1000% vegana, 1000% vegana. Eu tô mais pro vegetarianismo, veganismo, que querendo ou não, eu não como carne há 35 anos. Então, para mim, tem sentido eu deixar um filho que não coma carne. Talvez para você tenha sentido um filho que ore, talvez para você tenha sentido um filho educado, e a gente faz a nossa parte. Então é uma questão muito bacana, né? A escola talvez tenha que pensar bastante nisso também, as escolas. Que tipo de educação que eu vou dar para essas pessoas depois viverem nesse planeta? Inclusive eu fiz vários vídeos, fez bastante sucesso no YouTube, falando sobre a importância de nós falarmos palavras amorosas. Não sei se vocês estão aqui comigo, Paulo, a Aurículo, o Ivo já ouviu esse vídeo que eu falo para não... Nós falamos muito palavrão, muitos palavrões. Quando eu ando aqui na praia, no Guarujá, onde eu vejo jovens falarem muito palavrão e muito pouco eu te amo. Muito pouco eu te amo. Agora, da onde vem isso, né? E essa é uma dificuldade também nossa, que é a dificuldade de observarmos o quanto que as redes sociais, o quanto que a mídia, o quanto que enfim, quem que está educando as pessoas hoje? O que está sendo transmitido hoje? E isso é gerar um karma positivo para nós. A cabala judaica, os judeus são muito educados assim, de serem muito inteligentes. E eles têm uma educação religiosa. Algumas regras não são as minhas, mas eles têm essa educação. E os judeus falam que educar bem alguém é um ticulim. Ticulim é gerar um karma positivo para nós. Quando eu educo alguém bem, eu gero um karma positivo para mim mesmo. E porque também não adianta às vezes só educar, depende da outra pessoa que está sendo educada, não é um caminho de duas vias. Então, Lucila, eu vi que você entrou aí, você precisa, acho que pedir para entrar aqui comigo, né? Aí nós já começamos a conversar e eu queria saber aqui de vocês têm visto a meditação comigo todos os dias às 22 horas aqui no Instagram e no YouTube, todos os dias. Ontem fizemos uma meditação tão linda, que é a Latihan, que é uma entrega, que é uma coisa de você ser um amante do universo, um amante e uma amante do universo. Chama Latihan, uma técnica incrível. Nós nos tornamos um amante e uma amante do universo. E hoje eu vou repetir de novo essa meditação. Vai ser a primeira que eu tô repetindo, só que eu vou estar fazendo ela sentado. Hoje está quente aqui na Baixada
Diz que São Paulo também está muito quente. Vocês são da onde? Se vocês puderem, converse aqui comigo, a Jéssica, a Carol, a Mari. E também se vocês gostaram dessa frase que eu deixei para minha filha, que eu deixei, eu estou vivo, né? Quem tem um sonho não dança. Então vamos receber aqui a Lucila, e aí ela vai falar mais do que. Vamos abrir aqui. E vocês fazem perguntas também se vocês têm filho. Vocês vão gostar da nossa conversa, do nosso diálogo. Lucila, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tá me vendo aí? Bem? Tudo bem. Você é da onde mesmo? Eu sou do interior de São Paulo, Vargem Grande do Sul. Ah, Um pouquinho para frente de Campinas, aqui perto da divisa com Minas, pertinho de Poços de Caldas. tá. Não sei se você ouviu o que eu estava falando antes. Ouvi. Ah, então vamos começar por aí. Eu queria que, antes de abordar alguns temas assim mais específicos, eu queria que você falasse de você hoje, porque normalmente a entrevista começa lá atrás e vem vindo, mas eu gosto de sempre Hum, começar no hoje. Hoje você está fazendo o que profissionalmente? Ou como só arrumar essa luz aqui. propósito de vida? Hoje eu sou gestora de uma escola pública. Na realidade, eu trabalho na rede pública de ensino há 20 anos. E eu estou na gestão de uma escola pública de educação básica de crianças de 4 a 10, 11 anos, né? Que é a educação básica mesmo. E também sou palestrante, mentora de pais e professores. O que que é o E durante a mentor? pandemia, O que e que é o durante a mentor pandemia, de pais e professores? mentor de pais e professores. Eu trabalho diretamente com essa questão de como educar. Eu ensino os pais a educar as crianças. Eu oriento os pais a como educar os filhos. E, e assim, porque Instagram as pessoas gostam muito de informação rápidas, né? Assim, é, por exemplo, como eu falei, para mim, na minha filha, eu ensinei muito ela a questão de bicho, né? Ela é vegana e eu não sou, sou mais pro vegetariano, mas ela virou vegana que é mais, olha mais pro bicho do que eu, né? E você, assim, quais são os valores mais, assim, que você acha hoje imprescindíveis para os pais educarem os filhos? Que tem que transmitir? Primeiro, que precisa ser resgatada uma ordem hierárquica que se perdeu dentro da família. Você não. Os pais chegam muito perdidos para mim, que onde não se sabe quem é o pai, quem é o filho, quem é que comanda a família, quem que é o comandado, e aí tá meio que um balaio de gato a situação. É assim mais ou menos, né? E confunde-se muito a autoridade com o autoritarismo. E ter autoridade não significa ser autoritário, mas a criança precisa saber que o pai é uma autoridade e a mãe é uma autoridade, né? Porque senão a coisa não caminha. E é exatamente nesse sentido que é o meu trabalho. Porque a gente, eu ainda brinco, eu falo assim, gente, eu não sei onde foi que se perdeu isso, mas em algum lugar se perdeu, porque quando foi que o pai deixou de ter autoridade, né? Porque o meu pai sempre teve autoridade, eu sempre tive regra para cumprir, horário para sair, para chegar, né? Metas a cumprir, obrigações em casa, e de repente as crianças não têm mais isso. E onde foi que isso se perdeu, né? Então, é esse tipo de orientação mais que eu passo para eles, né? Que eu falo que nós temos gerações aí de príncipes e princesas dominantes dentro de casa, o que a gente tem que quebrar. Uau! Você assistiu um filme chamado Doutor Fantástico? Assistir. Que ele mostra isso, né? Esse filme eu acho que, putz, ele é incrível, já assisti várias vezes.
Não que o que ele faz seja certo. Cada um vê de um jeito, né? Mas ele leva as crianças tudo para o meio do mato e vai ensinando uma coisa, meio que uma educação de autossuficiência, né? Da pessoa, assim, se virar. Agora, é, eu falei assim, a respeito da frase do Cazuza que eu falei para minha filha, quem tem um sonho não dança. Se você pudesse deixar uma frase para os teus filhos, você tem filhos? Não. Não, não tenho Teus filhos. filhos são os filhos que você educa, né? Meus filhos são. Hoje, no momento, eu tenho 600 filhos na minha Uau! escola. Se você tivesse que escolher uma música, um filme e uma frase, e aí eu pergunto para todo mundo que está aqui no Instagram e no YouTube, se você pudesse deixar um filme, é que o filme que eu deixo para minha filha fala, ai pai, esse filme é péssimo, que é o Saturday Night Fever, que eu gosto muito de dançar, isso pouca gente sabe, do John Travolta. E Uhum. eu acho que lá fala assim de você atrás de um sonho. Aí esse filme, e você, um filme, uma música e uma frase, o que se deixaria para os teus 600 e poucos filhos? Um filme, uma música e uma frase. Olha, um filme. Se vier algo, O filme eu vou pensar um um pouco. livro, Rubem Alves, você gosta? Amo Rubem Eu Alves. também, eu também. Amo, amo. Incrível. Se você for olhar no meu Instagram, você vai ver. Ontem eu estava até comentando com a minha mãe, falei assim, mãe, essa foto denuncia a minha idade, uma foto minha com o Rubem Ah, Alves. você tem ele, que honra, que honra. Nossa, quem não sabe, ele é um educador incrível, os livros dele. Eu E ele foi Adriano, então ele traz toda a atualidade para a educação, né? Ele vivia aqui em E, Campinas, ah, né? Tá meio oscilando, né, a internet. ah, Ele vivia aqui em Campinas, então eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele, né? Tá rodando. Não sei se é a minha ou se é a minha ou a sua que tá rodando. Tá rodando a sua aí também, mãe? nunca dá para saber, você acredita? Nunca dá para saber. É, pelo menos eu. Mas enquanto nós vamos nos ajeitando aqui, quem está vendo vai participando disso também. Eu acho que hoje, acho que eu não entendo muito, Oi. crianças assim, entendem muito por isso, né? Algum filme, alguma Eu música, dei uma alguma travada coisa. aqui na internet. Eu não ouvi as últimas coisas que você falou. Não, nós ainda estamos bacana de você estar transmitindo. Então, eu tinha falado parado na frase que você tinha falado do Rubem Alves. Até essa parte eu ouvi, depois eu não ouvi mais. Aí começou a rodar tudo aqui. Agora vamos ver se volta. Troquei a conexão aqui, vamos ver. A música, uma música que eu gosto muito e que eu acho que sempre motiva a gente, que é todo dia a gente tem que aprender de novo, aquela do Titãs, é preciso aprender a viver. Todo dia a gente tem que aprender a viver, né? Então, Essa a gente não música pode não é do parar. Titãs, não, viu? É do Roberto, Essa música é do Roberto, é do Tim do Maia. Roberto do Tim É do Maia. Tim Então, essa daí eu conheci mais na voz do Maia. Titãs cantando. Então, Não, essa porque aí é eu uma entrego, música. porque o Tim Maia, até no livro do Nelson Motta, que fala do Tim Maia, ele fala o único homem no mundo que viveu 100%.
que o Timaya, tudo, seja coisa boa ou ruim, ele estava 100%, né? E ele fala, é preciso saber viver. E o É, livro, Lucila? o livro, eu vou de Rubem Alves, Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, que Uau, é ele muito vai lindo, é um pequenininho. falando, é, né? E eu também gosto de um que chama Pinóquio às Avessas, que tem tudo a ver com educação, que eu sempre falo isso, converso isso com as professoras, que é um livrinho bem curtinho, de um menino de carne que entra na escola, que ele tem toda a empolgação de entrar na escola, vou dar spoiler aqui agora, e sai da escola um boneco de madeira. Uau. Chama Pinóquio às Então, Avessas. isso. Um livrinho bem pequenininho, bem curtinho, de poucas páginas e de uma mensagem muito profunda para a gente que é educador, né? Que o Rubem Alves ele tem essa profundidade, né? E aí tenho muitos de Rubem Alves, Amor que Acende a Lua, eu sou muito fã do Rubem Alves, né? Tem o da filha dele lá, da Rosa, que nasceu sem uma pétala, que ele fez em homenagem à filha dele que tinha uma deficiência, né, que ele explica, é um livro infantil, inclusive, que ele explica que nem todas as rosas nascem perfeitas, a dele nasceu sem uma pétala e não deixa de ser bela, e eu fico até emocionada de falar isso, né, porque a gente que é educador, a gente tem essa sensibilidade, né, e assim, e o Rubem Alves é um dos autores assim que eu mais amo na vida. Então, assim, sempre que eu tive a oportunidade por ele estar aqui pertinho da gente enquanto ele esteve vivo, eu fui vê-lo. Então, assim, foi Então, mais de uma vez que eu tive esse então prazer. desenvolve um pouco essa ideia, até para mim entender, eu sou um pai bem distante, né? Porque eu sempre fui monge, eu sou muito solitário. Eu vejo minha filha umas 5, 6 vezes por ano. Agora, como que você falaria disso, da rosa que não nasce perfeito? Fala um pouco da tua visão disso na educação para pais que estejam te vendo. Essa questão Travou. da E, é, a internet não está muito legal, mas a questão da inclusão na educação, ela é um pouco confusa, né, da forma que foi feita. Falo que as coisas no Brasil são todas meio atrapalhadas, né? Primeiro se faz a lei, se coloca e depois vê como que vai funcionar. Então, para mim, a inclusão na escola pública, que é grande massa, não funciona muito bem, né? Ela inclui socialmente, porque a criança socialmente ela já inclui todos. A aceitação da criança com as crianças que têm alguma deficiência, ela já é natural, né? Então, Lucila, deixa eu só assim, perguntar só um minutinho. Deixa eu perguntar aqui para Maria, para Ana Marques, se tá legal o sinal. Porque para mim tá vindo bem cortado. Quem tá aqui com a gente, se vocês puderem, vocês estão me escutando, agora melhorou. Agora eu tô te vendo o teu rosto. Eu não sei se é a minha o meu, internet. Agora parece que melhorou. Quem tá aqui com a gente, se puder dar um alô, se tá legal a imagem ou é, não. Porque eu não, você estava falando da eu, inclusão, não é? Acho que agora ficou isso, legal. eu não sei se é a minha ou se é a sua. Eu te vejo bem, você está me vendo bem ou não? Agora sim, Ah, tá. estou te vendo Eu posso bem. tentar trocar a conexão de novo, depois você me fala que eu tento trocar de novo a conexão. Tava cortando, É, agora tá bom. tá. Então, a inclusão foi feita assim, do dia para a noite a gente amanheceu com uma lei e as rapazes despejaram todas as crianças de inclusão nas escolas públicas. Então, não houve um preparo.
dos profissionais, das escolas. Eu falo assim, como tudo acontece na nossa política, infelizmente, né? Mas quando a gente trata de gente, eu falo assim, as coisas não podem ser assim, né? E principalmente quando a gente trata de criança. A inclusão social, ela acontece, por quê? Principalmente na faixa etária que eu trabalho. As crianças, elas são altamente receptivas. Dificilmente você vai ver uma criança que exclui uma outra criança porque ela é deficiente. Muito pelo contrário, quando a gente tem um aluninho cadeirante na escola, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, porque senão eles vão fazer uma corrida com a cadeira de rodas, porque todo mundo quer empurrar a cadeira. Então, assim, a criança ela é muito acolhida, sabe? Quando eles percebem que a criança tem uma dificuldade motora, todo mundo quer ajudar essa criança a andar, todo mundo quer ajudar na hora de comer. Então, a criança ela tem essa solidariedade, essa empatia naturalmente. E eu falo que quando a criança perde isso é porque ela é contaminada pelo adulto. É o adulto que contamina a criança. Porque naturalmente ela não é assim. A criança não nasce assim. E a gente vê isso muito bem quando a gente recebe os pequenininhos lá. A gente recebe as crianças com 3 anos para completar 4. Então, nessa idade não tem criança com preconceito, eles não fazem preconceito de cor, se é gordinho, se é magro, se é, sabe, se tem uma deficiência, se não tem. E quando isso começa a surgir, é porque a gente vê que as famílias já começam a contaminar o olhar das crianças. E isso é muito triste. Então, a gente tem que educar a família também, por isso que eu trabalho com educação de pais. Eu falo assim, as coisas só mudam. Que legal isso. Agora o som caiu de novo. Mas deixa eu falar uma coisa enquanto vai voltando o som da Lucila. Tem uma etimologia que usa a palavra criança, vem de cria criança, né? Criar. E a palavra adulto é adulterar. É a mesma raiz etimológica daquele que adultera. E se a gente pede, como a Lucila falou, uma criança fazer uma casinha para a gente, montanha, com matinhos, a criança tem isso, de criar em cima da natureza. E se a gente pede para um adulto fazer um lugar para nós morarmos, ele adultera. O adulto que perdeu a criança. O que é adulterar? Destruir tudo e fazer uma floresta de tijolos. Então o adulto ele vem com essa energia. Eu tomo muito cuidado com essa palavra. Você tem que ser adulto. Adulto, adúltero, adultério, adulterar. Então o adulto, ele de certa forma vai corromper, ele vai mentir, ele vai destruir. A criança, ela cria Volta meu som. em cima daquilo que é. Fala alguma coisa, deixa eu ver se voltou, Lucila. Voltou? Ah, agora voltou. Tá Tá. aí vindo. Sabe o que pode ser? Porque hoje é sexta e todo mundo tá em casa, né? Aqui a Baixada tá lotada já. Lucila, agora você me chamou a atenção lá num grupo que a gente faz, eu e a Lucila, que você faz um trabalho lindo, né? Que é um trabalho para dar emprego, acho que era aulas particulares, que aquele grupo era tanta informação, para os professores que estão desempregados. Você tem um portal, né, de professores que com essa crise toda estão desempregados, ou seja, não estão cumprindo o propósito deles, que é dar aula, então isso fere muito. E você criou um portal que as pessoas que precisam de um professor entram nesse portal. Na verdade, é um aplicativo, assim, com essa pandemia, a pandemia pegou todo mundo de calças na mão, vamos imaginar assim, né? Na sexta-feira, na escola, nós nos despedimos dos alunos. E na segunda e no domingo saiu um decreto que a gente tinha que dispensar os alunos na segunda-feira. Então nós não tivemos tempo nem de preparar as crianças para o que estava acontecendo. Então na segunda-feira nós chegamos e falamos, olha, está acontecendo assim, 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 explicamos para os pais e falamos, olha, quem tem condição de levar seu filho para casa, leva. Quem não tem, nós vamos ficar com eles hoje e vai se organizando que nós não vamos ter aula. Isso foi no dia 23 de
março, e até hoje nós não retornamos às aulas e nós não vamos retornar este ano. E o que que acontece? Nós temos uma camada de professores, que eu falo que é uma camada invisível de professores na sociedade, que são o nosso braço forte durante todos os períodos da escola, que são os nossos professores eventuais. Todo dia nós temos professor que falta dentro da escola. E esses professores substitutos, eles sustentam as nossas escolas funcionando. E desde que as escolas fecharam, esses professores não tiveram mais trabalho. Então, hoje a gente sabe que tem professor passando dificuldade básica, né? E principalmente nessa faixa etária que eu trabalho, a maioria dos profissionais ainda é de mulheres. E de mulheres que são arrimo de família. São ainda um maior, mesmo sendo substitutas, são a maior renda da família. E nós temos um problema social muito grande com isso. Só na capital, em São Paulo, nós temos hoje quase 35 mil professores da educação básica, substitutos, que não deram aula esse ano. Se eles não dão aula, eles não recebem. Nenhum real, porque eles são eventuais. Eles são assim, como assim, a faxineira que vai e trabalha o dia que ela recebe o dia que ela trabalha. Então, esses professores, eles recebem o dia que eles trabalham. Então, quando eles são contratados, por exemplo, para substituir uma licença de 30 dias, que é um afastamento maior, ou uma licença maternidade, entendeu? Mas, normalmente, eles ganham o dia. Então, escola fechada, professor em casa, eles não trabalharam esse ano. E do outro lado, nós temos alunos em casa precisando de professor, porque esses alunos estão em aula remota. E aula remota para as crianças dessa idade não é aula assim que nem eu estou conversando com você. As crianças estão recebendo atividades assim por e-mail, um guia de orientação para as crianças fazerem as atividades com os pais. Eles não estão tendo essa troca com o profissional, porque a maioria dessa faixa etária, elas são atendidas pelas prefeituras. E as prefeituras não têm condição do dia para a noite de estabelecer uma rede, uma plataforma que vai suprir toda essa demanda, entendeu? E eu fiquei com isso martelando na minha cabeça, assim, muito tempo. Eu falava assim, gente, eu preciso dar um jeito de solucionar isso para o meu aluno que estava lá em sofrimento, a família sofrendo, pais enlouquecidos que não sabiam o que fazer mais com a criança. Ah, eu não sou professor, não sei dar aula. E, e professores que eu conhecia, que eu sabia que são mais próximos meus aqui, e estavam passando necessidade. Mas quando ele é teu vizinho, você dá um jeito de ajudar. Eu falei assim, e aí eu pensei, gente, se isso acontece aqui, o que está acontecendo nas cidades que são maiores? Né, onde as pessoas muitas vezes nem conhecem, porque pensam que um professor, às vezes ele tem um carrinho, mora numa casa melhorzinha, que com muito esforço vai conseguindo isso, pensa que tem uma grande condição, mas ele é um assalariado, Não, e né, que não está contratado. você falou uma coisa tão linda que me tocou. Eu até falei no começo que você falou, eles não querem ajuda financeira, eles querem trabalhar. Porque, por exemplo, Eles querem trabalhar. quando você falou do Rubem Alves, que quem não conhece, assim, vocês têm que ler esse cara que é incrível. Eu li a biografia dele esses dias, grossa, tá até aqui no Guarujá. E você, quando fala de ser educadora, os teus olhos brilham. Você sabe que eu tive com a minha companheira o ano retrasado na Europa, e ela nunca tinha comungado. Aí eu falei, vamos achar um padre para te comungar. Porque eu gosto muito de tudo que é espiritualidade. Aí nós fomos num, ela falou, aquele lá. Eu falei, não. Aí fomos numa outra igreja, andando pela França. A gente ia num monte de igreja e viu o padre dando a hóstia, e ela, esse, eu falei, não. Aí uma hora eu olhei um padre, e quando ele punha a hóstia na boca das pessoas, os olhos deles lacrimejavam.
Era bem velhinho, era um cartuchino, que é aqueles que deixam um buraco aqui em cima, na cabeça. Aí eu falei, porque esse ele pulsa, ele é padre, o coração dele é padre, ele não é um ato, né? E você, quando se diz educadora, você pulsa, você vibra, você tem o olhar do padre que batizou não, que ela comungou, né? Eu acho esse ritual muito lindo de comungar. E aí eu fico imaginando, vamos colocar você para as pessoas refletirem. Se você não pudesse dar aula nesse momento e não tivesse um trabalho, você que tem um propósito de ser educadora, como é que você acha que você estaria? Eu estaria muito triste diante dessa situação. Provavelmente eu estaria procurando alguma criança para ajudar, porque eu sei que tem muita criança. E eu tenho certeza que tem muitos professores fazendo isso, mas essas crianças não têm condição de pagar. Então, assim, a gente estaria fazendo trabalho, um voluntariado, com quem não tem condição de nos remunerar. E como eu falei da outra, acho que foi no encontro, esses professores eles não recebem, eles não se enquadram em nenhum programa de assistência do governo. Provavelmente a maioria deles fizeram declaração de imposto de renda em março, né? E assim, e eu fico muito entristecida de pensar que essas pessoas que têm um propósito, que se doam tanto, que têm uma. Não que seja feio você depender de uma caridade, de uma doação em certo momento da sua vida, não é isso. Mas é que a gente sabe que tem duas pontas, que uma precisa da outra e a gente tem que unir essas pontas, né? A gente tem de um lado a criança precisando do professor e do outro lado o professor precisando de trabalho. E a gente precisa unir isso daí. E quando eu me dei conta disso, eu falei assim, gente, qual que é a minha dimensão diante desse problema? Eu sei que eu sou uma pessoa, mas eu posso fazer dentro do meu espaço alguma coisa que esteja, que eu consiga alcançar. Sei que eu não vou conseguir resolver o problema de milhões, que são centenas de milhares de professores que estão nessa situação. Mas o meu primeiro olhar, quando aí o que eu fiz? Eu que sou uma pessoa que entendo absolutamente nada de aplicativo, dessas coisas nenhuma, fui atrás de alguém que pudesse fazer um aplicativo, Ah, não, mas né? espera só um pouquinho, Lucila. Pera, vamos só mais um minutinho para você entrar nisso. Que aí, Ah, aí, tá. que aí eu quero falar. Sabe, porque tem uma moça aqui, a Alessandra, ela está participando muito. Gratidão, Alessandra, gratidão às pessoas que estão aqui com a gente, né? Ela questiona bastante o que é pago para os professores, que é pouco mesmo, a desvalorização. Acho que ela antes já tinha falado mesmo que as escolas, escrevido é ótimo, falar para o professor escrito aqui, que as escolas não estão preparadas para receber, né, as crianças diferentes. E você sabe, Lucila, antes de falar do teu aplicativo, que eu queria até, depois eu vou pedir para todo mundo, se puder ajudar a divulgar esse aplicativo, mas eu queria falar para a Lucila o seguinte, meu público é muito espírita, eu sou um espiritualista independente, eu medito como Buda, vou na igreja, eu não tenho nenhum problema com nada, mas no espiritismo, você conhece um pouco, não? Sim, Ah, conheço um pouco. tem a criança índigo, você já ouviu falar? Não. Criança índica é uma criança que algumas linhas espíritas, espiritualistas falam que é uma alma muito antiga e que elas são muito especiais. Então elas são carinhosas, elas meditam, elas cuidam dos bichinhos. Para mim toda criança não que eu comungue com essa ideia. E às vezes até como descrevem a criança índigo, é alguém que gosta de clássico, que gosta de um monte de coisa bonita. Vai ficar gravado assim, Patrícia. E eu vou pôr no YouTube também, que é onde fica mais legal essas gravações. E aí eu ouço falar dessa criança índica, eu falo, putz, deve ser muito especial, mas eu gosto mais de uma criança rock and roll. Eu acho que tem que misturar, porque às vezes hoje fala criança índico, criança cristal, mas que são crianças que não querem assim drogas, que não querem ficar o tempo inteiro buscando
likes, né? Acho que fala na internet, ou buscando ser famosa. É uma criança sensível, vai na nossa linguagem. E essas crianças têm que ter professores também assim, segundo os espíritas, os espiritualistas. Depois lê, você vai gostar. É o perfil de uma criança meio... Antes que não tinha essa história de criança índia, que eu acho muito linda, seria uma criança meio musical, meio artística, e que precisa de uma educação muito diferenciada, né? Então, é o que você falou, juntar duas coisas. Eu fico imaginando hoje essas crianças sem aula, que eu estava falando agora há pouco, que são educadas na internet. Na internet eles falam muito palavrão, e eu não sou tão careta assim, mas é muito palavrão, é tudo sexo, 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 sexo. E essas crianças sensíveis, eu tenho a impressão que acaba com elas, né? Mas fala você que tem que falar. Você pensa Então, nisso? aí tem um comentário aqui dessa pseudo-inclusão. É exatamente, Alessandro, o que aconteceu. Foi uma pseudo-inclusão que, que aconteceu lá atrás, que não incluiu, por exemplo, não levou em consideração o desenvolvimento de nenhuma criança com portadora de uma necessidade especial. Ela atendeu a questão social, e a questão social, a escola, ela atende muito bem, mas a questão do aprendizado dessas crianças saiu completamente prejudicado. Aí eu novamente falo, a educação indo na contramão da sociedade, porque enquanto todo mundo vai para o especialista, nós estamos voltando para o generalista. Por que que a gente vai num médico especialista, a gente vai em cada vez num profissional cada vez mais especializado, e aí eles devolvem a criança que precisa de atendimento especializado para um professor generalista, para uma escola generalista. Não faz sentido quando eles fizeram isso com a inclusão. E quando eles fizeram isso com a inclusão, algumas pessoas podem até criticar o que eu vou falar agora, mas me colocando como profissional. Antes de perguntar para você se você quer receber uma criança especial na sua sala, ele tem que perguntar se você tem aptidão, se você gosta de trabalhar com esse tipo de trabalho, né? E isso não é preconceito, você não querer e não gostar de trabalhar com uma criança especial. Isso é sua opção profissional. E tá tudo bem. E para mim, tá tudo bem isso, a pessoa não querer trabalhar com uma criança que tem paralisia cerebral, que seja autista, entendeu? Porque da mesma forma que não é todo médico que é obstetra, que é todo profissional que vai saber tudo da sua área. O professor também não é obrigado a receber todo tipo de criança especial na sua sala de aula. Lucila, deixa eu Houve um entender uma coisa. desrespeito com o professor muito grande. Eu não sabia disso, porque eu não acompanho isso. Por exemplo, eu não dou aula para criança, porque eu não tenho dom. As crianças sobem em cima de mim, as crianças fazem o que querem de mim. Eu nunca tive dom de educador. Eu não sabia disso. Quer dizer, hoje a escola é obrigada a receber, não há uma especialização, porque quando eu Não, fiz naturopatia, eu atendi esquizofrênicos. Tomavam não. roipinol, que era uma droga, roipinol, já ouviu falar? Agora acho que não usa mais. Mas, então, eles pedem para o esquizofrênico que tem outro tipo de percepção do mundo, caso grave, e juntam com pessoas, entre aspas, né, normais. Ah, Todos na escola, na mas, mesma sala. mas no mundo inteiro ou só aqui no Brasil? Ou em alguns outros países da Só que América do Sul? no Brasil. Ah, é porque eu nunca No ouvi falar disso. Brasil. Nossa, que maluco. Bom, Coisa de louco. De verdade, bem de doido mesmo isso. E eu falei que eu ainda quero escrever um livro que chama Do Outro Lado da Moeda. Porque se fala muito do aluno, mas ninguém fala do professor. Como que o professor se sentiu? nossa, deve ser bem difícil mesmo. A gente tem na minha Porque escola um curso gratuito de massagem para cegos, na minha escola. Ele não paga nada, mas é só para cegos, porque a linguagem é diferente. A gente não pode falar, olha o ponto aqui de acupuntura, e eles brincam os cegos com o outro. Fala assim, professor, é o Gilson que dá aula. Aquele outro lá não enxerga, ele não sabe o que você está falando. Todos são cegos, eles brincam com o outro.
Aí nós temos que ir lá e mostrar o ponto, e tocar. Não adianta falar, olha aqui, né? Mas fala, como a gente tem mais... Tem 14 minutos ainda, tem uma moça que tá falando tanta coisa bonita aqui para você, a Patrícia também. Fala da criança índigo, dessa criança sensível, assim. Você já pegou alguém assim que é mais sensível e como você acha que ela está hoje sendo educada pela internet? Não só a Índigo, todas nessa altura do campeonato, todas. Depois de 6 meses em casa, a minha grande preocupação não é mais com o lado instrucional da escola. A minha preocupação de conectar essa criança, que também vai ser via internet, com um professor, é para cuidar exatamente da saúde mental dessas crianças, que vai sair altamente prejudicada depois desse distanciamento social. Porque ela está cansada, ela não teve contato com outras crianças, a gente não sabe como que ela foi tratada em casa, a violência doméstica aumentou absurdamente, é, a gente não consegue ver muita coisa que está acontecendo e, ver mesmo, né? Ver, enxergar. E, assim, quando a gente tem essa oportunidade de oferecer esse contato visual, a criança é outra. Nem que seja para você conversar, para você cantar uma musiquinha, para você brincar, para você ouvir o que ela tem para falar, até com uma outra pessoa que seja diferente daquela que está na casa dela, né? E o professor, ele precisa desse acolhimento também. E aí, eu que não entendo nada de aplicativo, fui atrás de um monte de gente aí que queria me cobrar uma fortuna para fazer um app. Eu falei, cara, eu não tenho essa grana. Eu fui sozinha, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí eu mesma fui atrás de como fazer um app, porque foi assim que eu fui educada. Se você não Eu não tem sei dinheiro o para que pagar, é, Lucília. Web? um aplicativo de celular. Ah, entendi. Não, isso eu sei. Você usou uma outra palavra aí que eu não sei. App, um app. Ah, tá, tá. Eu falei assim, eu não sei, eu falei assim, meu, eu não tenho como pagar isso, não. Mas eu fui educada assim, se você não sabe fazer, faça você, e faça bem feito, né? Aprenda a fazer. E aí eu fui aprender a fazer, e eu fiz esse aplicativo, fui eu mesma que fiz, idealizei e fiz o aplicativo, eu que fiz, desenvolvi o aplicativo, vai ver lá meu nome, desenvolvedora, eu mesma, Lucila. Então vamos mudar Pra, o nome, porque no YouTube eu vou mandar escrever embaixo. Aí eu vou anotar o exatamente. nome é Félix, né? Mas o Félix. isso. No meu Instagram, Lucila, arroba Lucila Garcia, no meu Linktree tem o link lá do app. Ah, então eu vou pôr no E YouTube o teu Instagram, porque deixa eu só colocar, porque aqui a audiência é muito rotativa, que nem rádio que eu estou acostumado. Então a Lucila está tá, falando agora que ela tem um aplicativo para unir crianças que estão precisando de professores com a. Nossa, tem um pessoal que eu já estou fã aqui. A Lessa, a Patrícia que está falando coisas lindas, que falou que você é um show. Mas enfim, e agora travou eu e você. Isso não é bom. Professores, substitutos ou não, que estão precisando dar aula, que tem um propósito de vida, que é educar, porque o professor hoje é tão desvalorizado, é o que todo mundo aqui está falando, que eles fazem por amor. Às vezes a pessoa fala, eu não sou um amador, eu sou um profissional. Eu falo, que pena que você não é um amador. Com um profissional, porque amador é o que faz por amor. E professor, às vezes, até a impressão que ele não é um profissional, é porque ganha tão mal que ele acaba fazendo por amor mesmo. Mas eu adoro isso, fazer por amor. Eu sou um amador. Agora, então a Lucila tem esse aplicativo que une professores que querem cumprir um programa nessa pandemia. E eu, nessa escola, eu achei que já estava não, voltando.
Não, nós não vamos Não? voltar e nós temos um ano letivo previsto para começar em janeiro, ano que vem. E aí eu já acredito que também não volta presencialmente, porque o que que a gente vai mudar de dezembro para janeiro? Pode surgir essa vacina. Eu tenho uma grande esperança, mas eu não consigo enxergar assim, né? E eu sei que a gente vai enfrentar anos difíceis aí pela frente, que a gente vai precisar muito ser parceiro. E eu não acredito que o governo dê conta de tudo isso, e eu não acredito que só o governo sozinho tenha que transformar tudo. A sociedade Ah, civil tem que sim. fazer parte da transformação. E é por isso que, pensando nisso, o aplicativo, em princípio, ele foi feito pensando num momento mais voltado para uma rede privada que pudesse pagar e empregar os professores, mas eu, como venho da escola pública, me senti muito mal de não oferecer o trabalho para os meus alunos da escola pública. Então, o que que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou buscando pessoas que possam comprar essas aulas e doar para alunos da escola pública. Nossa, Eles não estão nossa, doando, eles não estão doando para o professor. Eles estão doando a aula para a criança. Tanto que ele pode entrar lá no aplicativo hoje, por exemplo, se ele entrar lá no meu Instagram, clicar no link lá e entrar no aplicativo, ele vai ver que tem um link lá que é só para doação. A aula custa R$ 32,75. Uma aula ele pode comprar duas, comprar 100 aulas, ele pode comprar 1.000 aulas. tá bom, sinal, É, mas a Lucila tá falando. Última parte, faz favor? as aulas que estão sendo vem agora no aplicativo, elas estão sendo vendidas para ser doadas para as crianças que não podem pagar, tá? Elas não são aulas que não é para o professor que você está doando. Tá travado ainda? Tá Tá meio travado travado, ainda? tá meio travado, mas vamos juntos assim, porque aí um complementa o outro, né? A Lucila tá falando que nós podemos comprar aulas para as crianças, né? Nós podemos Isso, entrar no Instagram dela, a Zelma está falando aqui, parabéns pela iniciativa, e aí nós damos educação, olha só, dá educação, isso. Vocês vão comprar a aula. E, inclusive, vocês podem falar para a escola que vocês querem doar. Tá? Não sou eu que escolho a escola. Você quer comprar a aula e doar para a escola aí do seu bairro, você vai comprar a aula e entrar em contato com o suporte do aplicativo por e-mail. Nós vamos passar um código para você que você vai levar lá na escola, que vai entrar em contato com a gente, vai passar esse código para o aluno e ele vai acessar a aula, E quanto ok? custa É uma aula, assim, Lucila? Só por curiosidade. R$ 32,75. É isso que E setenta e cinco centavos. é muito, nunca, cada Muito barato. doar uma, né? É. É. É o preço da A revista gente Veja, de duas revistas Isso. Vejas. Eu falo assim, é o preço de meia pizza. Ah, aqui no Guarujá não é, não. Não, né? Não, é um terço da pizza. E Um lá em terço Moema, da onde eu pizza. moro, em Moema, onde eu E moro, eu, em São Paulo, é um quarto. em São Paulo é mesmo. Então, assim, nós precisamos vender em média 1.200 aulas para a gente conseguir gerar uma renda digna, pelo menos, para 12 professores. A cada 1.200 aulas vendidas, a gente consegue gerar renda, uma renda mensal digna para aproximadamente 12 professores que vão ser prestadores de serviço do aplicativo. Nossa, Né? E aí, proporcionalmente, quanto mais aulas a gente vai vendendo, a gente consegue gerar mais renda para mais professores, porque os custos operacionais
eles não aumentam proporcionalmente ao número de aulas que a gente vende, né? Então, acaba sobrando mais dinheiro para a gente proporcionar mais alunos sendo atendidos e mais professores recebendo renda com isso, tá? É assim, eu abro mão, nesse momento, de praticamente tudo do meu empreendedorismo, tudo, toda a minha parte de lucro, não tenho nessa parte. O que eu tenho mesmo é o trabalho de ir atrás de muita gente para ajudar, que eu faço com muito amor, porque eu sinto a dor do meu aluno e a dor do meu colega, professor. Eu não nasci efetiva, eu não nasci empregada, eu já estive do outro lado. E eu vou ser uma pessoa muito mais feliz sabendo que as outras pessoas estão bem, estão empregadas. E se cada um de nós doar um pouco, que não é muito, de R$ 32, R$ 60, não vai mudar a vida de quem está empregado, né? A gente vai estar contribuindo muito para a vida de muitas pessoas mudarem. E isso que é o mais legal de tudo isso. Que quando cada um dá um pouquinho, um montão de gente se beneficia. Você sabe que o Osho, que é o mestre que eu tinha, né, que é o mestre principal, é ele, o Osho. Ele dizia assim, a gente falava, qual é o teu sonho? O sonho para nós discípulos. Ele falava que vocês deixem esse mundo um pouco mais perfumado, amoroso e gentil. É a única coisa que eu espero de vocês. Um pouco mais. Não precisa deixar o mundo inteiro gentil, nem perfumado, mas é o que você está falando. Se cada um de nós, seja lá como, deixar esse mundo um pouquinho mais perfumado, amoroso, gentil. Bom, Lucila, nós temos mais 2 minutos, porque o Instagram derruba. O Instagram, ele não. Às vezes não, às vezes sim, mas eu gosto de despedir. Nós estamos a 1 hora, né? Vai dar 2 minutos agora. Eu vou. Qual de novo que é o teu Instagram, para mim depois mandar por ali embaixo? @Lucila com 2 As no final, Garcia. E você está fazendo curso lá com o pessoal da gente. Você já é palestrante, não é? Eu já sou palestrante. Ah, tá. É isso. Vamos falar um outro dia também, que eu sei que você tem essa palestra linda, que você falou no começo sobre o que era mesmo. Hoje eu tô. Tá um calor aqui no Que, Guarujá, tá fritando minha que cuca. filho você quer deixar para o mundo? Ai, putz, nem Uma falando pergunta. nisso muito. É que filho você quer deixar para o mundo? Eu acho isso lindo mesmo. Bem, mas vai dar 1 hora e é horrível quando aperta aquela ampulheta aqui, que vai diminuindo o tempo. Olha, eu fico muito feliz, tá? Eu quero que você saiba que nessa pandemia toda eu fiz 4 lives só, que não é o meu forte entrevistar, mas quando eu ouvi você falando, eu falei, uau, nem com a Monja Coen, que trabalha comigo na Rádio Mundial, a gente acabou nem fazendo live, para deixar ela um pouco descansando também. Mas assim, eu te vi falando sobre isso, achei muito sincero, me sinto muito feliz de saber que no mundo tem alguém como você é um ser humano lindo, de todo mundo que está fazendo lá o curso, eu falei, putz, essa moça eu tenho que mostrar para a minha audiência que no YouTube é muito grande, no Instagram é muito linda, porque é uma coisa voltada tão para o outro, né? Então é isso, gratidão, amor de amor e mais amor ainda para você. Eu que agradeço pela oportunidade e espero que as pessoas contribuam Ou divulguem e para outro, que elas para outro. contribuam aí, Hã? cada um com um pouquinho, para a gente poder ajudar essa galera tão legal que são os professores e as nossas crianças que já são o presente, mas que vão sustentar o nosso futuro. Porque a gente está falando aqui, são 8h30. Isso que a Lucila está falando não vai aparecer no Jornal Nacional. Então, cabe a nós, assim, fazer essa divulgação, contribuição, ou às vezes até alguém que você fala, puxa vida, aquela família, se é legal ter um professor, nem que seja uma vez por dia, que já faz uma diferença enorme, né? Para quem não tem nada, uma vez por dia, uma criança receber uma aula.
E aí esse aplicativo... E tem professor de tudo, Lucila? História, A gente geografia... trabalha com professor da educação básica e professor de educação física. Básico, o O que que professor era? Seria primário são antigamente? os polivalentes, né? Que dão aula de tudo no ensino fundamental 1. Não, mas o Que que é são os ensino? pedagogos. Pedagogos. Mas na minha época seria primeiro, segundo, terceiro, quarto ano? Isso. Ah, não a quinta série, aí não, até a quarta. Não, isso já é o 2. Ah, mas é a parte mais gostosa da escola é essa. Na quinta É a série, a base. cabeça, quando começou a ver aquilo, mas cadê aquelas brincadeiras até a quarta série? Antigamente dava um salto da quarta série para a quinta. Era uau, de alegria. Na quinta era difícil, É. A né? gente tem que manter a alegria dessas crianças aí até essa é a fase mesmo da alegria na escola. Eu estudei no Colégio Que- Rio Branco, sabe? Era muito complicado, do Rotary. Não era pro meu. Uhum, Eu sempre fui uma criança mais pro sensível, era muita coisa de coral. Sabe o Rio Branco, do Rotary? uhum. Era uma escola bem assim, intelectual, e eu era mais. Mas enfim, mas foi ótimo, assim. Eu tenho um carinho enorme pelos professores, como eu falei no começo. Agora vai derrubar. Lucila, gratidão, pessoal que vocês estão aqui comigo, Maria Aparecida. Puxa vida, que sorriso lindo, Maria Aparecida. Maria Aparecida, não sei se você vê, tem uma coisinha na testa, eu não sei o que que É é. minha mãe. Ai, é tua mãe, que linda! Mãe, que linda, que filha linda que você tem. E tem um monte de gente aqui no Instagram desaparece tudo. E vocês no É, YouTube, depois põe as tuas perguntas aqui, que eu mando para Lucila. Depois. pode me seguir também lá no meu Ah, Instagram, que eu também respondo. A gente vai trocando aí ideia. Espalhem, contribuam com uma causa justa, divulguem para todo é. mundo aí, para que a nossa missão ganhe asas e voe Você sabe que no Zen distante. Budismo, ainda dá para falar, no Zen Budismo tem uma frase que diz assim: quem dá é que deve agradecer. Quem dá é que deve ficar grato. Então, todos você e as pessoas que dão alguma coisa para os outros, sempre que a gente oferece algo para o outro, nós temos que agradecer, porque dar é certo e reter é errado. Eu sei que hoje é difícil, isso não é muito valorizado, né? Que é a avareza. A avareza é terrível, ninguém nem usa mais essa palavra avareza. Se tem alguém jovem aqui, não vai nem saber o que eu estou falando. Mas a avareza é um dos 7 pecados capitais e é o contrário de doar. A avareza é quando você não tem nada para oferecer, né? Quando o poço está seco e você só quer manter. Então, Lucila, gratidão por você ser tão generosa. Adorei tua mãe aqui, a Alessandra Barros também, tá bom? Vamos fechar aqui, amor de amor. Vai ficar gravada essa live aqui no Instagram e segunda-feira vai para o YouTube, Tá bom, então, querido. tá bom? Um beijo. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão a todos. Tchau, tchau. Tchau.